pessoal, estamos aqui de volta em Apunharéns e no episódio de hoje vamos conhecer um pouquinho da história de Rita e Duda, que são mães de crianças atípicas, e vamos contar um pouquinho sobre a realidade delas. Eu sou Duda, moro aqui no Apunharéns. Eu tenho duas crianças com o TEA, que é o autismo, né? Um tem 15 e o outro tem 7. Um suporte 1 e o outro o 3, né? Que é o mais severo. Como foi que você descobriu que seu filho tinha autismo? O primeiro de 15 anos foi muito complicado, né? Porque, querendo ou não, hoje, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades sim que a gente tem, mas hoje é mais fácil, né? Hoje, graças a Deus, tem mais informação. Quando eu descobri o do meu de 15 anos, há 15 anos atrás, o que era o autismo? Não existia autismo, era totalmente diferente. E quando veio de 7 anos também, claro que a gente tem né? Foi assim, doloroso, né? Dolorido mesmo, mas a gente já tem uma noção. Mas não deixa de não doer, né? Não deixa da gente se perguntar o que é que a gente vai fazer, o medo, como se a gente vai dar conta, assim, o quê, primeiramente. E é isso. E qual foi a sua reação quando você descobriu? Medo, muito medo. Medo assim de, e agora? Eu já tenho um e dois, será que eu vou dar conta? E qual é a maior dificuldade de ser mãe de alguém autista? A maior dificuldade, é desafiador, é levar informação para as pessoas. Porque tem noites, dias que a gente não dorme, que eles estão muito agitados, e a gente sai na rua, aí as pessoas dizem assim, mas ele nem parece autista, mas as pessoas nem têm noção que a gente passa em casa, né? E até não é nem maldade das pessoas, às vezes é a falta de informação das pessoas. E você já se sentiu sobrecarregada? Direto. Eu acho que qual é a mãe que não se sente? E Eu acho que não existe. como é que você cuida de você mesmo nesse processo? No momento, a gente é desamparada, né? É uma das pautas que a gente leva, como da associação, que a gente, quem cuida precisa de cuidado, a gente precisa de cuidado. É até um apelo que a gente faz, né? É como eu digo, eu ainda procuro algumas ajudas e tem mães que nem isso faz. Então, é muito bom a gente até fazer esse apelo, né? Para realmente ter mais olhar para a mãe atípica. Porque a gente também precisa, porque eu digo uma coisa, os nossos filhos, apesar de tudo, eles são bem cuidados, porque a gente se esforça, todo dia a gente acorda, né, dá o melhor, e a gente, quem é que cuida? Você sente que tem um apoio suficiente? Não, eu acho que de 100 mães, eu acho que 98 não se sente acolhida, nem um aspecto, você fala aspecto nenhum, nem em casa, nenhum. E você já se sentiu compreendida por outras pessoas? Quando eu entrei na associação, né, que a gente tem a Associação Pinheirais Azul, eu acho que sim, que lá a gente tem um apoio uma das outras, a gente conversa isso, que já é para esse tipo de coisa, né? A gente tem a convivência, porque um autismo não é igual ao outro, né? Eu tenho dois autistas, não tem nem lógica um para o outro. Um é seletivo, o outro já não é. É totalmente diferente. Cada autista é um autista. E se você pudesse dar uma dica ou um conselho para uma mãe de uma criança atípica, o que você falaria? Que eu falaria que ela respire e que vai dar certo. Oi, eu sou a Rita Souza, tenho 43 anos, sou mãe de uma criança autista de 13 anos. Atualmente estou à frente de uma associação, que é a Associação Apunharéns Azul, que é voltada a crianças e adolescentes neurodivergentes. Como foi que tu descobriu que seu filho tinha autismo? Foi quando ele tinha por volta de 2 anos e meio, que ele começou, ele falava tudo e parou de repente. Aí na época nem se falava de autismo nem nada, foi quando o pai dele percebeu, assim, numa fila de banco, alguns comentários sobre autismo, e a gente foi pesquisar, e aos 3 anos e meio ele teve o diagnóstico. Qual foi a sua primeira reação? A minha primeira reação, eu não caiu a ficha de imediato. Eu fui para casa tranquila, aí depois de um tempo, de um mês, eu comecei a cair a ficha, começou a passar aquela questão do luto, que a mãe vai pensando o que é que acontece com o filho, se ela morrer, quem vai ficar, aquela questão toda, e depois do luto vem a superação, você vai dizendo, pronto, o que eu tenho que fazer agora é cuidar do meu filho, seguir firme, para poder deixar ele apto a viver na sociedade caso eu venha a morrer, né, no caso. Que o nosso maior medo de mãe atípica é isso, é a gente ir embora e deixar ele sem assistência. Qual foi a tua maior dificuldade em ser mãe de uma pessoa atípica? Porque assim, como eu trabalhava muito, a minha correria era muito grande, assim, do Pará,
porque assim, no início, eu e o pai dele entramos num acordo da gente parar para poder cuidar dele. E foi nessa época que eu parei 5 anos do meu trabalho, que era corrido demais, que tanto na gravidez eu só parei quando foi para ter ele. Então esse foi um baque muito grande, deixar uma vida toda corrida para poder se dedicar. Esse foi o maior desafio. E você se sente sobrecarregada? Já se sentiu em algum momento? Não muito, porque assim, como eu tenho um suporte bem grande, tem meu pai dele, tem meus irmãos, minha família toda, que todos, graças a Deus, receberam bem essa notícia e me ajudam. Você cuida de você mesmo nesse processo? Assim, em relação à saúde, de coisa pessoal, pronto. É bem tranquilo, porque como eu falei assim, tem uma rede de suporte bem grande que dá para cuidar dele. Eu tenho essa liberdade de fazer um passeio, até às vezes me sinto assim como se fosse uma... Não sinto bem, assim, às vezes, passear, enquanto eu sei que tem mães que realmente fazem parte da associação que não tem esse tempo nem de tomar um banho. Mas eu consigo tirar esse tempo para mim de um passeio com as amigas, de sair num barzinho, de ajeitar um cabelo, tomar um banho. Eu realmente não reclamo disso, porque eu tenho uma rede de suporte bem tranquila. Você já se sentiu incompreendida depois que descobriu que teria um filho autista? Muito. Até hoje, assim, na escola, às vezes, as próprias crianças que fazem parte daquele ciclo dele, na sociedade, assim, sai com ele, eles já ficam assim, com o olhar meio torto. Agora, até que está tendo bastantes informações, não está tendo tanto essa questão de aquele olhar preconceituoso, mas há 10 anos atrás, que ninguém sabia o que era autismo. Então, isso aí para mim foi a questão da incompreensão, no sentido de as pessoas não entenderem, mas eu não julgava de jeito nenhum, porque assim, eu só sabia o que era autismo porque meu filho era autista, então as pessoas não tinham obrigação de saber o que era autismo, entendeu? Era a parte mais difícil do dia. Depois do diagnóstico, as questões de correr atrás de terapias, de profissionais adequados, porque a gente passou por muitos profissionais que o neuropediatra indicava. Uma profissional chegou para a gente e falou: eu não sei como lidar com seu filho, porque como há 10 anos atrás era tudo novo, e realmente ela não sabia, mas até hoje eu agradeço a ela por ter falado isso para mim, que não saberia cuidar dele para que a gente pudesse procurar os profissionais mais adequados. E esse foi o desafio de antes, procura de profissionais para a gente poder dar um suporte a ele, que até hoje ele faz terapias e a gente segue em frente, graças a Deus. E se você pudesse dar uma dica ou um conselho para uma mãe de uma criança atípica, o que você falaria? O conselho que eu dou é o quê? Paciência, perseverança, que seus filhos eles vão evoluindo de acordo com o suporte que ele está tendo, não só suporte de terapia, mas o suporte em casa, porque a partir do momento que você está ali dando espaço para ele, para que ele se torne independente, isso aí é muito bom, a independência dele, para que às vezes você vai conseguir tomar o seu banho direito, sair na rua, passear, porque eles vão entendendo. Então, o que eu digo é paciência e resiliência sempre, e fé em Deus, que Deus é acima de tudo. E por enquanto foi isso. A gente se encontra no próximo episódio.